Coisa não. Isto, menina. Obrigado, meu amor. Pai, eu passei na sala com um copo e a Maria querendo colocar, acabou cagando. Oh, olá. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como vão vocês? Tudo bem aí? Dá um retorno pra mim aí se o áudio tá bom, se a iluminação tá boa, se tá tudo certinho aí. Ok? Está tudo sob controle aí. Graça e paz, meu querido Hilário. Dani. Souza. Fabi. Oi, Fabi, tudo bem? Nossa, que legal, cara. Gente, puxa, tô mó feliz de poder estar aqui abrindo essa tarde de domingo com vocês. Olá, Juscelia, boa tarde, tudo bem? Tá abrindo aqui essa live com vocês aqui. Vai ser um assunto muito interessante. Não vou buscar nenhum tipo de polêmica, mas tá ruim aí a minha internet? Tá ruim para vocês? Comenta aí se tá ruim, se tá falhando. Né? Dá um ok aí para mim. Se o áudio tá bom. Aqui o condomínio aqui, a internet aqui é terrível. Mas conta pra mim se tá legal aí. Se tá falhando, se não tá. Isso é importante, né? Importante pra gente saber aí. Vê aí. Tá bom, né? Tá tudo sob controle, né não? Dá mais uns minutinhos a galera entrar. Aproveita aí. Obrigado, Hilário. Tá ótimo. Pro Hilário tá ótimo. Eita, Hilário, hein? Alagoas. Agora melhorou. Obrigado, Dani. Valeu. Talvez seja o áudio aqui. Deixa eu melhorar. Talvez eu estranhe aqui. Não sei. Né? Boa tarde aqui da minha magrelinha. Mas vamos lá. Vamos fazer um comentário muito legal aqui. Nós vamos, a partir desse título, né? Meu pai está louco. Qual que é o comentário? O comentário é sobre um dos posts do blog que eu coloquei, que mais teve visualização. Então eu dei uma geral nele lá e acabei vendo que realmente tem assuntos que as pessoas gostam muito mais de ver, né? Tem assuntos que as pessoas se interagem mais. Então eu peguei esse post e resolvi traduzir ele para uma live aqui para nós, para vocês. Tá? Enquanto o pessoal não chega aí, dá uma apertadinha nesse aviãozinho aí, tá vendo esse aviãozinho embaixo aí? Isso, aperta ele aí e vamos mandar essa mensagem aí para pelo menos 10 contatos que você tem. Aqueles contatos que você sabe que seria muito bom estar aqui conosco nesta tarde. E eu já vou começar aqui já com uma É de 5 a 10, né? com essa palavra poderosa. Tem um texto-chave para essa palavra que está lá em Gênesis, tá? Você que já está com o seu caderninho na mão, já está com a sua caneta tudo certinho, se quiser anotar, que eu acho bom anotar, Gênesis 22, do 6 até o 12, tá? Gênesis 22. Eu vou apertar meu aviãozinho aqui, deixa eu mandar para algumas pessoas, que vai ser muito bom. Deixa eu ver aqui, papapá, 1, 2... Vamos lá. Vamos lá. Parará. 1, 2, 3, 4,
Muito bom, muito bom, muito bom. 5 pessoas. Mandei para 5 pessoas e vamos concluir aqui. Beleza. Vamos lá. Então, vamos começar aqui. Vou pedir a Deus, fazer uma oração para nós. Pedir a Deus que nos dê essa condição de poder falar sobre as coisas que Ele escreve na Bíblia, né? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Eu sei que só estou aqui agora e por conta do Senhor, eu estou aqui para poder falar da Tua palavra, falar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, porque é somente o Senhor que pode nos livrar de todos os males, de todas as condições negativas que esse mundo pode trazer para nós. Esse mundo ele é meio cruel às vezes, na verdade às vezes não, sempre, né? E nós precisamos ter uma forma, ter um jeito de aprender a viver, de aprender a se livrar de certas situações. Então essa postagem que está lá no blog, como ela teve, como eu disse já, várias visualizações, eu entendi que é um assunto muito interessante. Por isso que eu vou comentar aqui. Vocês já apertaram o seu aviãozinho? Aperta os seus coraçãozinhos aí, vamos tocar o barco para que a gente possa continuar. Então eu vou ler do 6 até o 22. Diz o seguinte, vamos lá. Versículo 6 do Gênesis 22. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, ou ambos. 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. E perguntou Isaque, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ai, aí o negócio começou a entortar. Eu acho que o Isaque, que é a visão que eu tenho desse texto, acho que o Isaque logo pensou, caramba, meu pai tá louco. Foi daí de onde eu tirei o texto, né? O título. Meu pai tá louco. Cadê o cordeiro? Nós já temos tudo aqui, mas o cordeiro não apareceu. Antes de eu continuar lá no 8, para você imaginar algo assim, ó. O Abraão, ele tinha por hábito fazer os holocaustos a Deus. Fazia parte do dia a dia dele, né? Do que ele conhecia referente a Deus. É um negócio meio louco. Mas esse dia ele recebeu de Deus uma informação e Deus falou para ele, ó, sobe lá no monte, leva o teu filho, que eu vou conversar com vocês lá. Meu, você é louco, cara. Você imagina? Oi, Fernando. Boa tarde, tudo bem, filho? Então, foi onde eu tirei. Falei, meu pai tá louco. A gente sempre vem fazer o holocausto, traz o cordeiro, traz tudo. Dessa vez não trouxe o cordeiro. O que tá pegando? O que tá acontecendo com meu pai? Eu pensei, né? Meu pai tá louco. Vamos lá, versículo 8. Vai imaginando a cena. Vai ser muito cabulosa mesmo. Imagina a cena. Você tá subindo o monte com Abraão. Eu já imaginei. E para fazer um churrasquinho ali de um cordeiro, mas você não está levando o cordeiro. Entendeu? Aí então você imagina a cena de terror que nós vamos falar já já. 8. Respondeu então Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E em seguida, e seguiam juntos. Então o Abraão deu uma resposta bem, como é que se diz assim, uma resposta bem evasiva, né? Ele não foi nada bobo, ele simplesmente falou, Deus proverá para si. Deus proverá para si. E o Isaque, então, deve ter ficado com aquela interrogação, né? Deus proverá. Cara de interrogação. O Abraão, como nós sabemos, ele é categorizado como pai da fé pelos judeus até hoje, né? E
Então a gente para imaginar como que deve ter sido a cabeça do Isaac. Vamos lá. É muito interessante essa história, muito louca, gente. Vamos lá. Aí o 9. Chegaram ao lugar que Deus havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Então ele preparou ali um altar. Uma churrasqueira. Ele fez uma churrasqueira de pedra ali. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac. Ó, presta atenção. Ele amarrou Isaac. Você já parou para você imaginar isso aí, não? Convida o seu filho para um churrasco. É, o filho. O que você mais ama. Mas você não vai levar picanha, o franguinho, né? A linguicinha, não. Vai só você e ele. Chega lá, você prepara a churrasqueira e amarra o seu filho. Amarra ele. Você já pensou nisso aí ou não? Deixa eu explicar um negócio. Eu não vou falar sobre nada de religião, tá? Estou contando aqui algo que é um mistério, algo assim que é, assombroso. É uma visão que Deus me deu assim, de uma cena tão diferente que a gente tem que parar para analisar as coisas, sabe? Como que Deus age, como que Deus às vezes quer algo de nós. E quando eu falo Deus, é o Deus de todo mundo, tá? Não é Deus de religião, de ninguém. É o Deus que criou o ser humano, tá? É o Deus que... Oi, Letícia. Oi, Fernanda Torres. Karina. Kátia. Né? Então, esse Deus que eu estou falando. Eu não estou falando de religião, Deus de cada um. Estou falando de um Deus que criou a humanidade. Tá? Então, para vocês entenderem isso daí, não vou puxar a sardinha para o lado de ninguém. Então, o que aconteceu ali? Eles chegaram no lugar, cara, mano, ele amarrou Isaac, seu filho, e deitou ele no altar em cima da lenha. Ai! Vai analisando aí. Pega isso aí. Pega isso aí. Por que muitas pessoas estão escritas lá na Bíblia como heróis da fé? Por que será? Porque eles atingiram um nível de loucura, talvez, que um ser humano normal não faça? Ou porque eles aprenderam a ouvir a voz de quem o criou? Falam de nível de obediência, né? Nível de entrega, de comprometimento com princípios bíblicos. Então para você pensar nisso. Se você faria um negócio desse daí. Tem uma banda muito conhecida, que é o Trazendo a Arca, né? Eu gosto pra caramba desses caras. Não estou fazendo propaganda não, mas é muito bom. E eles têm uma canção que diz Entre a Fé e a Razão. Entre a Fé e a Razão, eu até recomendo para vocês. É muito excelente. E vocês vão entender sobre esse texto. Lá fala sobre isso daí. É muito louco, né? Boa tarde, minha linda Célia. Tudo bem com você, minha querida? Seja bem-vinda aí à nossa live. Nós estamos aí em Gênesis 22, tá? Pega lá a sua Bíblia, vamos acompanhar conosco aqui. Então, aí chegou o Abraão e amarrou o filho dele. 10. E estendendo a mão, tocou o cutelo para imolar o filho. Todo mundo sabe o que é cutelo, né? Tem algum esposa de açougueiro aqui nessa live que sabe muito bem o que é um cutelo, né? E aí ele ia picar o filho dele. Picar. Ai, ai, ai. 11. Mas do céu bradou um anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Respondeu Abraão. Eis-me aqui, Senhor. Ah, meu amigo. Na hora, ele não titubeou. Ele ouviu a voz do anjo do céu. O anjo do Senhor. Que louco isso. 12. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, seu único filho. Uau! Seu único filho, o anjo falou para Abraão. Mas como assim, o único filho? Ele não tinha outro filho? Ele não tinha o Ismael? Ele tinha o Ismael, pô. Por que ele não levou o Ismael?
É só você ver lá no capítulo 21 e ler o comecinho do 22, você vai entender sobre isso daí. Isso aí deixa para vocês como lição de casa, tá? Oi, Ivan, tudo bem? Graça e paz, linda. Então é isso daí. Olha só, vamos dar uma recapitulada básica. Gênesis 22, do 6 ao 12, fala do momento em que o Abraão leva o seu filho amado. Passa a roupa, mas assiste, mas ouve. Né? Então ele pegou o seu filho amado. Uma cena para mim que de terror ele pegar o filho, amarrar e colocar em cima da churrasqueira. Mas vamos aos pontos aqui, muito interessante. Eu não vou alongar muito essa live, mas os pontos muito interessantes que eu anotei aqui, e espero que vocês também comecem a entender um pouco mais isso daí, é um negócio muito louco. O Abraão, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele aprendeu. Como está a nossa audição espiritual? Anota aí. Como está... Não, anota você. Como está a sua... Fala assim, como está a minha audição espiritual? Como é que ela está? Será que a gente tem a capacidade ou a certeza de que a voz que nós estamos ouvindo, ela é a voz do anjo do Senhor ou é a voz de Deus? Será que a gente consegue discernir essas vozes que a gente ouve hoje em dia? Né? Sei, é um pensamento, é algo que a gente tem que começar a analisar. Você veja que nessa cena aqui do Abraão, que ela é extremamente famosa, nós vemos inúmeros pregadores pregar essa cena, com diversas revelações do céu que Deus dá para as pessoas. Mas o que Deus mostrou para mim foi que é algo assim, é uma cena de terror para quem não conhece Deus. Fala, nossa, Deus mandando o camarada queimar o filho dele no altar. Dá um okzinho assim, falando assim, ó, eu teria coragem. Daí, você tem coragem, dá um likezinho aí, dá um likezinho aí. Vamos ver se você teria coragem de fazer isso aí. Vamos ver. Não tem, né? Ninguém dá like, né? Ninguém dá like. Então faz um favor, já que você não quer dar um like de vontade de torrar seu filho na churrasqueira, então faz o seguinte, aperta o aviãozinho e manda para pelo menos umas 5 pessoinhas. Só 5 pessoinhas, para que o Instagram consiga fazer isso daqui subir como um aviãozinho, tá bom? Vai lá, aperta lá e nós vamos continuar aqui. Deixa eu avançar aqui no meu texto, estou aqui lendo aqui na frente. Então, como está a sua visão espiritual? A minha visão espiritual, a minha audição espiritual. Segundo ponto que eu vejo aqui, será que nós temos um relacionamento íntimo com o Eterno, com o Criador, a ponto de ouvir a voz correta que vem do céu? Será? Como que nós estamos hoje? Como que nós estamos hoje desde março, né? Desde março desse ano, parados ou como é que eu vou dizer assim? Não vou dizer parado, mas vamos dizer assim, estagnados em algumas coisas, tendo que muitas vezes muitas pessoas terem que ficar em casa paralisada por não conseguir trabalhar, porque o governo proibiu você de sair, porque os lugares que a gente mais frequentava estavam fechados. Então, como é que você ficou todo esse tempo parado na sua casa e não teve algum tipo de mudança? Conta aí. Com quem que você podia contar nessa hora que você tem um desejo de estar com alguém, desejo de ir para a sua igreja, desejo de cultuar o Deus que você cultua, desejo de ir para os bares, para quem gosta de ir nos bares, desejo de ir para as baladas? Como é que você colocou a sua cabecinha para funcionar e parou para pensar assim, puxa vida, eu vou perguntar para Deus o que está acontecendo? Quantos de vocês pararam para pensar, meu Deus, o que está acontecendo nesse mundo? Ou o que está acontecendo nesse país? Né? Para muitas pessoas não tem uma abrangência muito grande de conhecimento, de informação.
Então, não sabe que muitas vezes essa pandemonia que está ocorrendo aí, ela é mundial, não é apenas na sua cidade, não é apenas no seu bairro, no seu país, é mundial. Então, eu fico pensando assim, nesse tempo todo que você ficou parado, esses dias todos dentro da sua casa, alguns têm que trabalhar por emergência, outros não, mas você chegou a parar para conversar com Deus, o Deus que você conhece. O Deus que você conhece é o Deus da Bíblia, se é que você não sabe. Você parou para pensar nisso daí e falou, Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Provavelmente eu vou perder meu emprego, provavelmente eu vou ficar sem alguns bens, sabe? Provavelmente a minha empresa não vai mais para frente. Você parou para pensar isso ou não? Você parou para tentar descobrir qual o nível de intimidade você tem com Deus para ouvir a voz dele e falar o que eu vou fazer agora com esse tempo todo parado? O que eu vou fazer? Né? Abraão, ele ouviu de Deus que ele tinha que levar o filho dele lá pro monte, para um holocausto. Entendeu? Mas o Isaac não sabia de nada. O Isaac não sabia. Não foi o Isaac que foi informado de que tinha que virar churrasco. Não. Para você pensar nisso. Analisa isso daí direitinho. Então, vamos lá. Então, qual a voz que tem sido o nosso mentor? Qual que é a voz? Anota aí. Eu tenho uma voz de um mentor. Qual é a voz que tem mentoreado a sua vida? Qual é a voz que tem colocado a sua vida num ritmo, num caminho que vai te dar um caminho mais assertivo do que de destruição? Qual é essa voz? Parou para pensar nisso? Quem você tem mais escutado? Você tem escutado notícias que são extremamente esquerdistas, notícias que só trazem destruição, sabe? Há um bombardeio hoje em dia nas televisões, não sei se vocês estão dentro disso daí ou não, ou dentro das notícias de mídias sociais, mas há um bombardeio de pessoas que cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, sabe? Cada um quer puxar ali um pouquinho da situação para poder pôr a culpa em alguém, né? Então, quem tem sido o seu mentor nesses dias? Uma notícia de televisiva, de jornais esquerdistas, de pessoas que querem destruição, ou você tem buscado mentores que vão trazer experiências novas, que vão te trazer saídas, que vão te trazer ideias, sabe? Coisas nesse nível. Como será que está a sua audição para esse tipo de situação? Como é que ela está hoje? Já parou para pensar nisso? Nós temos aqui esses sensores aqui, que são as nossas orelhinhas, e também os nossos olhos, é óbvio, que eles podem captar centenas e centenas de informações a todo canto. Oi, Jefferson, boa tarde, meu amigo Jefferson, tudo bem com o senhor aí? Então, quem tem sido o seu mentor, pelo menos nesses últimos 7, 8 meses, 6, 7 meses, nós estamos travados com essa condição de pandemonia? Quem tem sido? Quem você buscou para te auxiliar? Quem você correu atrás para te falar assim, olha, eu estou precisando de uma ajuda, não sei o que eu faço, vou ter que fechar minha loja, olha, eu preciso de uma mentoria, de alguém capaz para me ajudar nas minhas finanças que ficaram paradas, eu preciso de uma mentoria para me dizer como é que eu faço para abrir uma nova empresa ou para adquirir um outro tipo de trabalho. Então, quem tem sido o seu mentor para chegar e falar e você perguntar assim, descobri que eu estou com um problema conjugal, agora que eu estou dentro da minha casa, como eu faço para resolver? E aí? Conta para mim. Conta aí, anota aí. Anota aí, eu tenho um problema, descobri que eu precisei de um mentor conjugal. Coloca aí, quantos de vocês precisaram de um mentor conjugal? Quantos de vocês precisam de um mentor pedagógico para saber como é que cuida de filho agora? Como é que cuida de filho? Porque é simples, o teu filho está
anos e anos sendo levado na escola e você não conhece teu filho. Só quando ele volta da escola ou quando você envia ele para a escola. Você não precisou de um mentor, não? Para saber como é que cuida do seu filho agora, no face a face com ele? Será? Quem tem sido o seu mentor? Conta aí para mim, vocês estão quietinhos, né? Travou, Hilário falou que travou. Travou mesmo, Hilário? Travou aí, diga aí, gente. Travou aí, tá travando? Voltou? Aperta um coraçãozinho para mim ver subir no coraçãozinho para mim saber que voltou aí. Aperta esse coraçãozinho. Não é o seu coraçãozinho, não. O coraçãozinho aí tá no cantinho da sua tela. Isso. Aí, isso. Aperta esse monte de coraçãozinho aí. Então vamos lá. Vocês entenderam até agora aí? Quem é o seu mentor? Você precisou de algum mentor por esses dias? Eu precisei. Busquei, corri atrás, né? Tá dirigindo, meu querido, mas dá para ouvir, né? Então tá bom, tá valendo, tá? Quando parar no semáforo aí, mete o dedo no aviãozinho, manda para umas 10 pessoas aí, que você é um camarada muito Chaves. Não é não, Jefferson? Você é Chaves, camarada de coração. Então, uma outra coisinha que eu peguei aqui. Uma outra coisa que... alguém deu um okzinho aí. É a Rose. Então, presta atenção. Qual voz tem nos livrado da destruição? Qual voz tem nos livrado da destruição? Você está ouvindo quem para se livrar da destruição? Eu ouvi muitas coisas de casamentos que se destruíram com essa pandemia, sabia? Muitos casamentos se desfizeram na pandemia. Muitos pais destruíram a sua família. Muitos filhos se rebelaram contra os pais dessa pandemia. Por conta de muitas coisas. Problemas dos negócios financeiros ou mesmo porque não tinham relacionamento dentro de casa. Eu ouvi muito disso. Então, quem tem livrado a nossa vida da destruição? O Isaac estava do lado do pai dele. Mesmo nesse momento ele estava ao lado do pai dele. E nós estamos do lado do nosso pai? Você está do lado do seu pai celestial? Aquele que pode te dar tudo, aquele que pode trazer todas as benevolências, todas as proteções, em qualquer nível, em qualquer situação. Você está mesmo do lado do seu pai? A Dani falou Jesus. Muito bem. Muito bem. Sabe, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem situações que às vezes você pode até não conseguir ouvir a voz de Deus, literalmente. Mas o fato de você procurar alguém que já tenha intimidade com Deus, já mostra que você tem uma capacidade de mudança. Já mostra que você quer ter uma saída, quer sair de alguma situação que está te incomodando. Isso é muito importante, muito importante. Vamos continuar aqui. Qual a voz tem livrado as nossas famílias da morte? Qual que é a voz? A voz do noticiário de televisão, de um determinado canal aí que está sendo bombardeado? Você está ouvindo a voz de algumas pessoas que são extremamente negativas, voz de pessoas que são altamente tóxicas e que ao invés de te dar uma porta de saída, eles te colocam um muro para você ficar trancado. E aí? Né? É verdade. É verdade, Letícia. Ele está sempre do nosso lado. Isso é uma verdade. Mas quem consegue ouvir? Essa é a questão desse texto. Ele estava do lado do Isaac. Lembra do Atos 9 que nós lemos? Que nós fizemos um estudo? O Atos 9, quando Jesus deu uma voadora lá no Saulo e jogou ele no chão. Ele ouviu a voz. Os outros também ouviram. Mas não entenderam. Então é disso que nós estamos falando. O Abraão ouviu a voz, correu e levou, mas o filho não entendeu nada. Né? O filho não entendeu nada. Então nós temos que ter essa intimidade que você colocou. Essa intimidade, ela é necessária.
Então é disso que nós estamos falando. A primeira pergunta foi exatamente essa. A sua audição espiritual, ela está alinhada com Deus? Ela está alinhada? Ela está ajustada com Deus? Qual é o link que você está utilizando para poder falar com esse Deus? Né? Tá aí, a Célia falou, os ouvidos dela estão tapados para vozes negativas. Tem que ser assim mesmo, Célia. Tem que ser assim, senão a gente não segue adiante. Não funciona. Se você dá ouvido às coisas negativas, você paralisa. As pessoas vão começando a entulhar pedra em cima de você, entulhar lixo em cima de você, sabe? E aí você não consegue caminhar, você não consegue avançar. As coisas novas estão chegando, mas você não consegue dar um passo, você fica parado por conta de não ter aí uma intimidade, por conta de você não conseguir obedecer, que é o que a Leti colocou aí, sabe? É algo bem simples que a gente precisa fazer. O Abraão, ele não titubeou. O Abraão, ele quando Deus falou para ele levar o filho dele para lá, para o holocausto, ele não deu nenhum argumento, ele não gerou nenhum tipo de desculpas. Não, ele não fez nada disso. Ele simplesmente mandou, pegou o filho dele e foi, já era. Já era. Você que está ouvindo aí, que talvez sirva também a esse Deus, ou pelo menos conhece, já ouviu falar, alguma vez você parou para perguntar, Deus, qual o caminho que eu tenho que trilhar para sair dessa situação que eu estou vivendo? Qual é o caminho? Você parou para pensar quantas vezes você dá mais desculpas do que obedece? Você já parou para pensar? É isso que eu estou falando. É disso, é dessa simplicidade. Esse tempo que nós estamos parados, muitas vezes dentro de casa, eu acredito que seja um tempo para a gente refletir, parar para analisar. Eu ouvi ontem, escute só. Eu ouvi ontem um vídeo aqui no Instagram, falado sobre reflexão. Depois vocês procuram aí. Eliette, o nome dela. Ela mandou um vídeo que ela fala algo muito importante sobre o amor de Deus. Ela colocou muito bem colocado as palavras e eu achei muito interessante. Então, é como que dizendo assim, se você não ama a si mesmo, como é que você vai amar o seu próximo? Não estou fugindo do texto aqui, mas pensa nisso aí. Então, há uma condição para que eu ame o meu próximo. Amar ao teu Deus como a ti mesmo. Lembra disso? Então, vocês sabem do que eu estou falando. Então, qual a condição que eu tenho para me amar o meu próximo? Eu nem sequer vou conhecer o meu próximo se eu não amar a mim mesmo. E como é que você ama a si mesmo? Responde aí. Quero ver se você consegue. Quem conhece a si mesmo, quem ama a si mesmo, é só quem se conhece. E só tem um jeito de você conhecer você. Sabe qual é? Gênesis 1, 26. Você precisa saber quem é você. Quem é você? Ô Rodrigo, boa tarde, meu filho. Tudo bem? Quem é você determina se você vai se amar ou não. É bem por aí. Então, é nessa parte que eu quero deixar bem claro aqui, que o Abraão conhecia o Deus que ele servia. O Abraão conhecia o Deus que ele servia. Ô Diego, boa tarde. Então, conhecendo o Deus que ele servia, é óbvio que ele podia obedecer sem nenhum tipo de questionamento. Eu vou obedecer esse Deus porque eu conheço, eu sei quem eu sou nele. Pegou aí ou não? Eu sei quem eu sou nele. Escute uma coisa, ó. Gente, a maior dificuldade que nós temos hoje de conversar com Deus ou de, pelo menos, abrir a Bíblia e ler, a maior dificuldade é que você não sabe quem você é na real. Entendeu? O Abraão tinha essa plena convicção. Eu vou levar o meu filho lá porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. O Abraão conhecia toda a história que Deus já fez. O Abraão sabia de todos os passos que Deus já tinha feito, desde o tempo do Adão até a vida dele. Né? O Abraão é um cara que ele nos dá aqui um exemplo, não apenas de fé, como ele é o pai Abraão. Não é apenas isso. Ele nos dá um exemplo aqui de uma firmeza, de uma convicção
de saber quem ele era, entendeu? Boa tarde, Isabel, tudo bem com você aí? Minha linda, minha gatona. Ai, Jesus dos crentes, fala sério. Então pensa nisso. Voltando aqui, então nós temos algumas coisas para tirar aqui, anota aí, ó. Como está a nossa visão espiritual? Será que nós temos um relacionamento íntimo com o Eterno, a ponto de conseguir ouvi-lo? Né? Qual tem sido a sua voz, a voz do seu mentor, do nosso mentor? Qual é a voz que tem nos livrado da destruição? Qual é a voz? Qual é a voz que tem livrado a nossa família da morte? Qual é a voz que tem livrado a sua família da morte? No meio desse vírus aí. Qual é a voz que tem livrado? A voz daqueles que falam assim, morreu mais de 100 em um dia, morreu mais de 300 no fim de semana, morreu mais... Essa é a voz que tem livrado a sua família da morte? Ou é aquela voz que diz assim, foram curados mais de 1.200.000 no país em uma semana? Foram libertos desse vírus por conta de um medicamento mais de 10 milhões de pessoas no mundo inteiro. Viu a diferença aí ou não? Essa é a diferença que eu estou falando. Qual é a voz que tem dado a direção e crescimento para cada um de nós? Lembre-se que Deus nos colocou para crescer, multiplicar, frutificar. Se você não sabe, você busca lá. Gênesis está escrito sobre isso. Então, qual que é a voz que está tirando você da linha da estagnação, da linha da paralisia, da linha do conforto? Qual é a voz? Qual é a voz? Tem que ter uma voz. Nós não andamos sem ouvir ninguém. Você não anda sem ouvir ninguém. Tá certo? Não anda, não tem como. Não tem como você ficar o dia inteiro, uma noite inteira, sem parar para ouvir uma pessoa para te dar uma instrução. Gente, pelo amor de Deus, o que tem de instrução, de instrutores que pode nos auxiliar em muita coisa, é muita gente, sabe? Eu tenho instrutores na MCB, Eu estou aqui falando com vocês hoje porque eu sempre segui os meus instrutores, meus mentores. É por isso. Quem são os seus? Eles estão direcionando você para dentro da história real, eles estão direcionando você para dentro da Bíblia, que é o nosso manual de sobrevivência, de existência. Eles estão fazendo isso? Sim, estão, porque eu conheço eles. Entendeu? É disso que eu estou falando. Então, que a gente saia dessa maresia, desse descanso, dessa morbidez o mais rápido possível. Oi, Deise, boa tarde, minha linda. Então a gente precisa sair disso, tá? Eu acredito que assim como o Abraão teve toda essa consciência de fé e de obediência para levar o filho dele no holocausto, é porque Deus tinha um propósito muito grande. E qual era o propósito muito grande? O propósito você vai encontrar lá no resto do Gênesis. Eu não vou contar para você, você vai ler. Você vai lá e vai ler qual é o propósito. Ele é muito simples o propósito, só vou dar uma dica. O Abraão, ele estava amando mais o filho dele do que a Deus. Só vou dar essa dica para você, tá? Só vou dar essa dica para você. Então Deus teve que dar uma desconectada ali. Vou dar uma desconectada nesse camarada porque ele tem uma obra grande para fazer. Aí eu faço uma pergunta para você assim. O que está entre você e Deus? Qual é a situação que existe entre você e o seu Deus? E o seu Jesus? Lembre-se que a Bíblia fala buscar em primeiro lugar. Primeiro lugar. O que tem que buscar em primeiro lugar? Fala aí. Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Só que nós estamos sendo embalados por anos e anos por coisas que são mais necessárias e deixando Deus para você pedir ajuda na hora que a coisa está errada. Então primeiro você está buscando as coisas.
Primeiro você está buscando as coisas. Quando as coisas dão errado, aí você vai querer buscar Deus. Aí não tem justiça, meu irmão. Não tem. Para você pensar nisso daí. Se alguém está entendendo o que eu estou falando, dá um joinha aí para mim. Dá um joinha aí. Dá um joinha. Aperte aí o seu aviãozinho. Já manda mais para 5 pessoas. Aperte esse coraçãozinho para mim ver subir os coraçãozinhos aqui. Que tá aí, seus coraçãozinhos tá muito tristes, esse coraçãozinho. Não é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, por que você está buscando primeiro as coisas e depois o reino? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Então vamos continuando aqui. Nos cultos, célula, reunião nas casas, né? Deus ele sempre vai pedir algo que nos custa. Ele sempre vai pedir algo que nos custa. Ele sempre vai pedir para que a gente renuncie a alguma coisa. Sempre, sempre. Mas o que acontece conosco? Nós reclamamos. A gente só sabe reclamar das coisas que não recebeu ainda. A gente só sabe reclamar das coisas que não vieram, das coisas que estão demorando. Fala sério, mano. Fala sério. Você mais reclama do que você não tem do que agradece aquilo que você já tem. Não é verdade? Então pega aí. Pega esse código aí, como diz nosso querido Marçal. Pega esse código aí. Ó, se você parar de reclamar, se você parar de ficar murmurando, você vai ter mais condições, presta atenção no que eu estou te falando, você vai ter mais condições de agradecer tudo aquilo que você já recebeu. É disso que eu estou falando. Nós temos que parar de reclamar. Quanto tempo vocês ficaram paralisados dentro de casa e só reclamando, pelo amor de Deus. Então, boa tarde aí para o meu mentor que chegou aí, apóstolo Gilson Matias. Olá, meu querido, seja bem-vindo. Então é disso que eu estou falando. Vocês precisam parar com a reclamação. Volto a falar. Quem tem sido a sua voz de crescimento? Quem tem dado para vocês a voz de crescimento? Quem tem dado para vocês uma voz que tira a sua família da morte? Quem tem sido o seu mentor? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Avalia dia a dia das coisas que vocês estão vivendo nessa pandemonia maldita. Avalie isso daí para vocês entenderem do que eu estou falando. Muitos de nós que estamos parados ou não tem condição de sair, ou perderam emprego, ou perderam empresas, ou como eu já disse, conflitos familiares. Quanto tempo você já teve para conseguir descobrir que você tem um Deus para buscar uma ajuda? Que você pode buscar em um mentor uma ajuda? Quantos de nós? Gente, o Abraão ele foi rápido no negócio. Rápido, Deus falou, sobe lá, leva o teu filho para o holocausto. Ele não ficou titubeando, sabe, presta atenção numa coisa, ele não ficou ali reclamando, perguntando, mas Deus, ele podia simplesmente falar assim, mas eu tenho outro filho. Ei, escute uma coisa, anota isso daí, anota que isso é muito importante para você entender. A obediência, ela está aliada ao princípio. Aliada. Eu entendi isso daí. A obediência está aliada ao princípio. Quando você cumpre o princípio, que ele não é negociável, a obediência ela funciona como, como é que eu vou dizer assim, como uma sobremesa, assim, sabe? Ela vem suave, porque você está dentro de um princípio. O Abraão, ele tinha costume de fazer o quê? O holocausto. Era praxe dele. Ele tinha essa intimidade com Deus. Ele tinha como é que eu vou dizer a palavra? Esse relacionamento com Deus. Então é disso que eu estou falando. Se você não tem esse relacionamento com Deus, você vai ficar que nem aquelas pessoas que ouviram lá o Saulo, lá que eu falei aqui agora. Que Jesus bradou do céu, Paulo ouviu, e os caras que estavam com ele não entenderam nada. Sabe? Para analisar um pouquinho, que a gente consegue isso daí. Se você for analisar o lado do Isaac também não entendeu nada. Por quê? Porque ele podia falar assim, por que não trouxe o meu irmão aqui? Por que o meu irmão não está aqui? Uai. Entenderam? Então é uma situação bem complicada. Você se colocar na posição do Abraão
Um cara que segue, um cara que tem relacionamento, um cara que ouve a Deus, um camarada que sabe todas as determinações que Deus faz. Outra coisa é você ficar do lado do Isaac que não entendeu nada. E aí, como é que você faz? De que lado você está? Qual é o seu lado? Mais uma vez eu volto a comentar aqui. Como tem sido a sua audição espiritual? Como ela tem sido? Será que nessa pandemonia toda você perdeu a sua audição? Aquela caminhada que você vinha, aqueles planos que você tinha desde o começo do ano, sabe? Todas as palavras proféticas que nós vivemos, não é? Será que você perdeu a sua audição por conta de ter que ficar preso, de ter que ficar, tipo assim, analisando as perdas? Ei! Quem fica analisando prejuízo não sai para canto nenhum. Quem analisa prejuízo não tem crescimento. Sabe, você tem que começar a ter essa visão de crescimento. É a saída, para onde eu tenho que ir, para onde eu não tenho que ir. Se você souber qual é a sua identidade em Cristo Jesus, você consegue saber qual é o melhor plano que Deus tem para cada um de vocês, para cada um de nós. Essa é a realidade. Você, como diz a história, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, meu irmão. Ei, vocês estão entendendo? Dá um joinha se está entendendo aí. Dá um joinha aí. Sabe, nós estamos quase agosto agora, já estamos partindo para os últimos 3 meses do ano. 4, né? Estamos partindo para isso daí. E como é que está a sua análise daqui para frente? Como é que está a sua condição de mudança, de transformação? A Bíblia ela nos convida a transformar, não a mudar. Mudar qualquer um muda, agora transformar é outra coisa. Transformar é sair de uma condição e ir para uma nova. Mudar é sair de uma posição para outra e não vira nada. Sabe? Para você analisar isso. É mais profundo o que eu quero dizer para vocês. É um negócio um pouco mais violento. Uma mudança, ela significa que você está levando o seu ritmo normal para um outro lugar qualquer. Então, se você vai cheio de más intenções, você tem uma mente cheia de más intenções, porque ouve besteira na televisão, ouve quem não deve ouvir, ouve almas tóxicas, ouve comentários altamente tóxicos que você enche a sua mente, enche seu coração de coisa. Aí você fala, nossa, esse ambiente aqui não está bom para mim. Eu vou sair daqui e vou para um outro. Mas você leva tudo junto, você não transforma isso. Está entendendo aí? Não, dá um joinha para mim. Isso, tem um monte de joinha aqui. Glória a Deus por vocês. É disso que eu estou falando, gente. Eu nunca li tanto livro assim como eu li nesses últimos 6 meses. Você não tem ideia. Nunca li. Sabe? Não é o negócio de tipo assim, porque você não tem nada que fazer. Não, não é o que eu não tenho que fazer. Já era habitual para mim ler. Eu aprendi a ler. Eu aprendi. A minha base foi de leitura bíblica. Mas só que eu senti a necessidade de buscar mais. Porque eu falei, e agora? Estou preso. E agora? Estou cercado. E agora, como eu faço? A minha mente já preparou isso. Falou assim, você está frito, William. Agora você não vai fazer mais nada. Eu falei, não pode. Não vou deixar isso acontecer. De jeito nenhum. Comecei a caçar coisa. Comecei a buscar informação. Comecei a ler mais. A abrir blog. Sabe, escrevendo livro, eu não posso ficar parado. Então para pensar nisso daí. Quem é você hoje? Quem é você hoje? Para ter uma vida de crescimento, para ter uma vida de alavancar, para ter uma vida de mostrar para as pessoas quem é o Deus que você serve. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Abraão estava entregando algo ali para Deus, que eu fiz um comentário aqui no blog aqui. Aliás, esse texto é do blog, depois eu coloco lá para vocês. Diz assim, vamos lembrar que o próprio Deus nos entregou o seu maior bem, o seu bem mais precioso. Foi o seu Filho Jesus. Ai, você já falou disso para alguém? Conta aí para mim. Você já contou isso para alguém? Todo esse tempo que você está aí quietinho na sua casa,
Quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas você abriu a sua boca para falar assim, olha, nós estamos aqui nessa pandemia de vírus, mas Jesus é o nosso Salvador, Jesus é que nos cura, Jesus é que nos livra. Quantas vezes você falou isso para alguém? Sei. Talvez você tenha falado para muitas pessoas, talvez não tenha falado. Mas a dica que eu dou é, tudo o que você tem, que já recebeu de Deus, a Bíblia fala que nós somos canal. Canal, você sabe o que é um canal? Rio, você conhece rio? Então, rio tem um canal, ele vai indo. Canal de bênção. Se você paralisar tudo isso que Jesus e Deus já colocou dentro de você, você vai se tornar, sabe o que? Uma represa. Meu irmão, represa só serve para juntar tranqueira. Represa só serve para juntar, sabe o que? Lixo. Lixo. Agora, se você é um canal e está conectado com a fonte que é Jesus, ele é a fonte da água viva, ele vai derramar sobre você e você, como um canal, vai despejar na vida de outras pessoas. Ó, cultos e mais cultos, células e mais células, reuniões e mais reuniões. E você ficou guardando para você? Meu irmão, sinto muito, mas você vai ter um choque espiritual, um choque interno que pode te travar, sabia? Você vai começar a ouvir vozes que não são as vozes corretas. Então preste atenção, não guarde para você tudo aquilo que Deus entregou para você ir espalhando, transbordando para as outras pessoas. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se você não tem condição de falar um Deus abençoe para o teu vizinho, então pelo menos manda uma mensagem assim, sabe? De bom dia no seu grupo. O Hilário colocou obesidade espiritual. Tem muita gente, Hilário, bem lembrar, tem muita gente que está morrendo aí, fazendo lipoaspiração onde não precisa. Eita, essa chegou agora, hein? Tem muita gente com obesidade espiritual e quando escuta uma conversa dessa e olha para dentro e fala, nossa, eu tenho tanto conteúdo, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho tanta coisa de Deus aqui para falar para as pessoas e não consigo. Aí vai querer fazer uma cirurgia espiritual. Bum! Morre. Presta atenção. Não faça isso não. Então você recebeu hoje, se recebeu de manhã na sua oração matinal, já entrega no resto do dia. Você vai vai ouvir ou vai no seu culto da sua igreja, nesta noite, nesta tarde, ouviu ou foi, o que você pegou, já sai de lá derramando para as pessoas, não fica guardando, sabe? Não fica guardando, gente, pelo amor de Deus. Eu estou falando disso, quando a gente fica paralisado com essas informações, quantas pessoas não morrem por aí, quantas pessoas não ficam aí à mercê das informações erradas, sendo que você tem a chave que destrava aí o coração das pessoas, você tem a chave que dá um livramento, você tem todas as condições aí para abrir a mente de pessoas, para que elas venham conhecer esse mesmo Deus que você está conhecendo. Ah, para com isso. Vou terminar aqui. A partir de hoje, vamos abrir os nossos ouvidos espirituais de uma forma que para a gente ouvir o Espírito Santo dar uma direção para nós. Uma direção que vai trazer sentido à nossa vida. Tá? Nós estamos estudando todas as noites o livro de Atos, como vocês sabem. E o apóstolo Paulo, ele fala que o Espírito Santo dava a direção para ele. O Espírito Santo dizia para onde ele tinha que ir, para que viagem que ele tinha que fazer. Então peça a Deus que você tenha essa condição. Peça a Deus que você saiba exatamente para onde você quer ir, se você tem que avançar ou não, quem você tem que levar com você ou não. Peça isso para Ele, faça isso. Vai ser assim, uma experiência sobrenatural, sabe? Uma experiência surreal, uma experiência extraordinária. E eu volto a dizer, o Abraão, ele levou o filho dele. Mas escute o que eu vou lhe dizer, nenhuma das coisas que aconteceu naquele monte surpreendeu Abraão. Sabia? Nenhuma coisa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque ele mesmo diz aqui, no versículo 8. E Deus respondeu a Abraão, Deus
Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Pegou essa aí ou não? Abraão era um cara tão convicto, mano. Tão convicto. Que ele não ficou abalado com o acontecimento. Agora pensa no Isaac. Você acha que o Isaac ficou abalado? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Responde aí, dá um ok, dá um sinal de fumaça, faz alguma coisa aí. Né? O Wanderson falou algo interessante aí. No começo do culto, você é um consumidor da palavra. Tá certo? Nós devemos fazer isso mesmo. Então, sim, ó, o Diego colocou sim, Dani, sim, sim. O Isaac ficou abalado? Será mesmo que ele ficou? Vamos buscar ali no texto? Vamos lá. Eu li o 8, aí o 9. Chegaram ao lugar, Deus edificou o altar, sobre ele colocou a lenha, Isaac seu filho, estendeu a mão. Então, se Isaac, presta atenção. Ó, a Deise colocou não, Hilário não. Ai, deve ter ficado chorado de medo. Será? Gente, que louco, mano. Presta atenção numa coisa, escute aí, escute. O Isaac, ele não se abalou. Se ele tivesse ficado abalado, se ele tivesse ficado incomodado, ele não ia deixar o pai dele amarrar ele. Ele tinha uma extrema confiança no pai dele. Entendeu? Ele tinha uma extrema confiança no pai, assim como Abraão tinha no pai dele. Olha que louco. Pegou aí ou não? É isso. Então, quando você sabe exatamente quem você é, cara, quando você sabe exatamente a sua posição em Cristo Jesus, nada vai te abalar, não abala. Pega essa aí, não abala. Ah, você verga pra lá, tomba pra cá, você perde alguma coisa, você ganha alguma coisa, tudo bem, faz parte. Mas você não sai da sua linha de relacionamento com Deus. Você não sai da sua linha de ajuste com o seu Pai Celestial. Não sai. Não sai. Ele confiava extremamente no pai dele. Ele não sabia o que é que ia acontecer, óbvio. Nem nós. Se você não lê a história, você também não sabe. Mas ele falou, Deus proverá, filho. O Isaac descansou. Falou, beleza. O senhor é assim com Deus, que eu sei. Então, se ele proverá, eu estou sossegado. Deitou lá e, puf, só faltou cortar a cabeça do menino. Hein? Pensou aí ou não? Vocês concordam comigo? Se não concorda, dá um dislike aí. Fala, não concordo com isso não, William. Não estou entendendo isso. Explica aí para mim, então. De que forma você entende essa passagem? Coloca aí, dá uma informação para mim. De que forma você consegue entender essa passagem? Não, né? Você não quer falar, né? Tá pensando? Tá bom. Então continua pensando. Enquanto vocês pensam, eu vou terminar aqui. Então, a partir de hoje, que a gente possa abrir os nossos ouvidos espirituais. Busca abrir, tá? Não fica deixando o tempo consumir a sua vida, porque é um bem extremamente precioso que não volta atrás. Não volta atrás. Se você tem alguma coisa para entregar para Deus, se você tem algo precioso para renunciar, sabe? Coisas que te prendem, coisas que te magoam, pessoas que te magoam, renuncia a isso, pede perdão, dá um ajuste, entendeu? Fala, Deus, eu tenho uma fraqueza aqui, eu preciso ter um relacionamento contigo e acaba com isso, me ajuda a acabar, me mostra qual é um mentor, me mostra tudo isso que vai dar certo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, eu vou deixar essa live salva. Muito obrigado pela presença de todos vocês, mas lembre-se de uma coisa, tudo que você recebe da fonte, entrega, não guarda para você. Deus abençoe enormemente o coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Valeu, gente. Dá os seus comentários lá daqui a pouco lá. Fui.